Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma Hora Morning. Aqui é Felipe Fattori para o nosso episódio número 23. Hoje estamos ao vivo para mais esse episódio, hoje, dia 3 de novembro. E vamos que vamos. Para você que está chegando, o que é o Áurea Morning? O Áurea Morning é um programa matinal que acontece todos os dias ao vivo. Estamos ao vivo aqui no meu Instagram, às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, onde nós batemos um papo aqui sobre inteligência financeira, tá? Falamos sobre, geralmente, conceitos de inteligência emocional voltado para as finanças, falamos de princípios que atraem a prosperidade financeira, falamos de princípios, inclusive, bíblicos sobre dinheiros. Não, na intenção aqui não é trazer princípios bíblicos como uma forma religiosa, mas sim como uma forma de sabedoria e também uma forma espiritual, né? Nós acreditamos que a Bíblia ela tá aí há mais de 2000 anos funcionando, então é mais do que um registro histórico, ela é um registro de sabedoria. Então nós sempre batemos um papo, nós trazemos também coisas técnicas, falamos sobre investimentos, já fizemos Aurea Morning de diversos tipos aí, falando sobre investimentos, planejamento financeiro. Então cada dia a gente traz um tema diferente aqui pra gente fazer um bate-papo. E hoje é um tema um tanto quanto controverso assim, mas um tema importante que ele pode não, ele é a chave para a prosperidade financeira. Mas prosperidade financeira não significa que esse vídeo aqui é o passo 1, 2, 3 para você ficar rico, tá? Você pode inclusive, claro, ficar rico, mas é a chave que nós vamos falar aqui, ela é uma chave que ela traz prosperidade para sua vida financeira. E a prosperidade não significa que você vai ficar rico, mas simplesmente talvez que as suas contas não sejam devoradas. Você já viu aquele sentimento onde as suas contas parecem que nunca acabam, parece que devoram toda a sua renda, você não sabe de onde vem, você não sabe o como que o seu dinheiro chega de uma forma tão fácil e vai também de uma forma tão fácil. Ao contrário, né? O dinheiro chega de uma forma tão difícil, mas ele vai de uma forma tão fácil. Então, aqui nós vamos falar sobre a chave para que você reverta esse caso. E você colocando isso, você vai reverter esse caso ainda hoje. Então, aqui são exemplos práticos, conceitos práticos, tá? E esse conceito que nós vamos falar hoje é a generosidade. Nós vivemos numa sociedade egoísta, não tem como negar, aonde a maior parte das pessoas existem sim pessoas super boas, mas existem a maior parte das pessoas que querem pensar somente no umbigo delas. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo aqui, por mais que nós trazemos alguns algumas coisas falamos sobre dinheiro, falamos sobre capitalismo, apesar de eu me colocar como uma pessoa capitalista, de eu me colocar como uma pessoa favorável ao capitalismo, eu também acredito que o capitalismo ele tem os seus contras e ele gera algumas coisas na nossa sociedade que nós vamos debater hoje. E um deles é transformar a nossa sociedade numa sociedade egoísta, né, onde se vê muita desigualdade. Então, o que é normal de se ver é um esforço extenuante para se estender a mão ao próximo. Então, quando nós conquistamos o nosso dinheiro, é tão suado, é tão difícil, e que quando fala assim em ajudar o próximo, parece que é uma coisa ali que você fica ali segurando, que você fica que é muito difícil de se fazer, que é realmente um esforço tremendo para que você consiga estender a mão, tá? Já para você colocar aí, para você já anotar, se você faz as anotações, é um registro que está lá em Atos 20, capítulo 20, versículo 35, aonde que Jesus fala que melhor é dar do que receber.
tá? Então, se você fizer da forma certa, a generosidade vai abrir portas para você. Porque nós já vamos falar aqui, existem as formas de que você faz que não é a certa, tá? Então, se você fizer da forma certa, a generosidade vai abrir portas na sua vida financeira e você vai sair desse escuridão que tá as suas finanças hoje, ok? Então já compartilha esse conteúdo aí com no mínimo 3 pessoas. Vamos viralizar esse conteúdo aí para que mais pessoas, às vezes pessoas estão precisando ouvir esse conteúdo, estão precisando ter acesso a essa informação, não sabem, falta o conhecimento ou simplesmente não tem o entendimento correto. Mas nós aqui queremos destrinchar o que é isso, é, tirar como podemos dizer, muitas inverdades que existem em torno da generosidade e fazemos aqui um bate-papo bem tranquilo, tá? Então, o programa de hoje está baseado em um verso bíblico que está lá em Lucas, capítulo 21, de 1 a 4. Você pode acompanhar comigo. Você pode também, se você não tiver um aplicativo da Bíblia no seu celular, se você quiser, eu deixo aqui na descrição o mesmo aplicativo que eu uso, tá? Que é a mesma versão, uma versão que eu gosto, uma tradução bem legal. Então você pode, geralmente na descrição aqui eu deixo, você pode usar para acompanhar com a gente. Lembrando que a gente não vai levar isso aqui para um lado religioso, tá? A gente sim, existe a generosidade e ela move muito o mundo espiritual, tá? Falando espiritualmente. E aqui mas a intenção não é trazer naquilo de religiosidade, de tradicionalidade. Vamos falar aqui de um conceito sim espiritual, mas também um conceito de sabedoria. Então vamos lá para Lucas 21, de 1 a 4, tá? Ele fala basicamente ali que Jesus, estando ali a observar algumas pessoas ricas que lançavam as suas ofertas no gasofilácio, que era o recipiente ali onde se coletava as ofertas, né? Só que ele viu também, Jesus, falando de Jesus, viu também uma pobre viúva lançar 2 pequenas moedas, tá? Em algumas traduções falam literalmente pequenas moedas, em outras traduções falam leptos, tá? Leptos, que é o nome da moeda, era a moeda judaica de menor valor da época. Então, 2 leptos, a menor moeda, é como se fosse, sei lá, 1 centavo aqui na nossa cultura aqui. Então, lançou 2 pequenas moedas. E aí, Jesus disse aos seus discípulos: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre, ela deu mais do que todos os outros. Então, olha o conceito. Você tinha ricos depositando grandes quantias, mas aí você teve uma viúva pobre depositando 2 pequenas moedas, tá? Porque todos estes, Jesus continua, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrara. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, de todo o seu sustento. Esse verso aqui, a generosidade na Bíblia é uma coisa que é profunda. Se você for pegar a Bíblia, ela está repleta de passagens, de versos sobre generosidade. Eu separei algumas aqui porque não dá tempo de falar sobre todas, mas, dá pra gente falar, dá pra fazer centenas de programas aí, falando só sobre generosidade, trazendo versos novos, conceitos diferentes, mas eu resolvi trazer alguns aqui porque achei que seria legal. Nesse verso que estamos falando aqui, a gente consegue extrair algumas coisas, tá? E alguns princípios sobre generosidade. Então, já anota, já grava aí com você, tá? O primeiro princípio da generosidade é que o que importa
é o que está no seu coração e não o valor. O que importa é o que está no seu coração e não o valor. Porque aqui nós acabamos de ver que as pessoas, não se fala em quantias, né, em valores dessas pessoas ricas que depositaram, mas imagina no cenário atual, você vê várias pessoas ricas ofertando ali um valor tal, você imagina que eram valores grandes, né? Então, só que aquela oferta que chamou realmente a atenção de Jesus foi essa oferta da viúva pobre. Então não importa o valor, importa o que está no seu coração, porque os ricos eles estavam ofertando daquilo que sobrava, daquilo que era a sobra do que eles tinham, mas a viúva deu todo o seu sustento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, envolve sacrifício pessoal. A genuína generosidade, ela envolve sacrifício pessoal. Então, quando você, por exemplo, você se condiciona a você... eu tô aqui, eu tô com a minha renda aqui, eu peguei o meu salário, eu peguei o meu Prolabore, seja lá o que for. Eu vou pagar todas as minhas contas e com o que sobrar, eu faço uma oferta, eu compro uma cesta básica, eu dou uma oferta na igreja. Cuidado para você não cair nesse mesmo princípio de você dar o que tá sobrando e não aquilo que é genuíno do teu coração. Porque a generosidade, ela envolve sacrifício pessoal. Então, se não dói, se não tá doendo um pouquinho, tem que doer. Você vai estender a mão, você vai dar com generosidade, que você possa dar com alegria, mas no fundo você sabe que dói um pouco. Mas é isso que você tem que atingir. Dói um pouquinho. Mas que você dê com alegria, que você dê com ânimo, sabendo que você está fazendo a coisa certa. Terceiro ponto. Então, falamos de que não importa o valor, falamos que o que importa é o que está no seu coração, tá? Falamos que envolve sacrifício pessoal. E terceiro, a genuína generosidade, ela mostra a sua confiança em Deus. Porque partindo de um princípio onde você muitas vezes você vai ofertar, você vai dar o que você não podia, a genuína generosidade é um ato de confiança em Deus. Fala, Deus, eu confio nos seus princípios. Eu confio na tua sabedoria, eu confio na tua palavra. Por isso, eu lanço as minhas redes, por isso eu faço o que me é devido, confiando em ti, sabendo que eu não poderia, mas por amor a ti eu estou fazendo. Então, tome cuidado com o tipo de motivação que está no seu coração quando você está fazendo uma oferta, quando você está doando um valor, quando você está ajudando o próximo, tá? Porque lá em Lucas 6,38, você pode acompanhar depois, fala que a medida que você usar para medir, você será medido. Então a pessoa que faz isso com mesquinhez, de uma forma mesquinha, eu vou dar um pouquinho aqui só porque tem que dar um pouquinho aqui, sabe? Para tirar aquele encargo, sabe? Aquele peso da consciência, e faz só por fazer. À medida que você usar para medir, você também será medido. Tá lá em Lucas 6,38. Vamos ler, ó. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante,
generosamente vos darão, porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Lucas 6,38. Existem... O princípio da generosidade, ele tá no plano perfeito de Deus para nossa vida, para nossa humanidade. Porque desde aquela época, Jesus já disse que as pessoas necessitadas continuarão, né? Sempre terão. Então, desde aquela época já tinha, agora não é uma exclusividade do mundo atual, a quantidade de pessoas que estão passando necessidade. Mas existem pessoas que precisam de socorro. Precisam de socorro. Existe aquela pessoa que tá passando ali um apuro por conta, sei lá, talvez uma preguiça, talvez um deixar de trabalhar, talvez um de fazer o que era devido. Mas existem pessoas que precisam de socorro. E precisar de socorro significa que muitas vezes essas pessoas, o que está ao alcance delas já não consegue resolver mais. Como nós falamos aqui, não tem como negar. Pode vir discurso disso, discurso de extrema direita, extrema esquerda. O capitalismo, ele tem ele é bom, mas tem a infeliz, o infeliz, como que eu posso dizer? A infeliz contrapartida de deixar pessoas em desigualdade. Então existem pessoas que estão precisando de socorro, e esse socorro ele pode ser físico, mas esse socorro também pode ser espiritual. Então quando você pensa, nós somos seres que somos tricotômicos. Então nós somos seres que temos 3 elementos dentro de nós. Nós somos corpo físico, alma e espírito. Então nós precisamos do alimento físico, mas nós também precisamos principalmente do alimento espiritual. Só que tem também muita gente que se coloca numa situação de julgar. Por exemplo, eu não dou para a igreja porque não vou alimentar pastor. Eu não dou para a igreja porque não vou ficar alimentando padre. Então, lembre-se que com a medida que você usar para julgar, você também será julgado. Então nós precisamos entender que pessoas precisam de socorro e nós precisamos levar isso. Então, não entre num mérito assim de eu vou fazer só isso daqui, vou só doar cestas básicas, o alimento espiritual, dane-se, sei lá, não quero. O alimento espiritual também é um alimento, então, como que é levado? Isso daí é o papel da igreja na sociedade. Então, você doar, você fazer uma oferta na igreja também é um ato de generosidade. Você está doando alimento espiritual para as pessoas. E muitas igrejas ainda fazem obras sociais de levar alimento físico. Mas também não te impede de você contribuir com ações de caridade, você levar alimento físico. A generosidade ela é a chave para a prosperidade financeira. E quando a gente fala de chave para a prosperidade financeira, o teu coração é o cagueta de tudo. Sabe o cagueta, que é aquele que dedura tudo? O dedo duro? O teu coração é o teu próprio dedo duro. Porque você pode esconder a tua motivação dos homens. Você pode enganar os homens, mas a Deus você não engana. Então, o Deus ele conhece a motivação do teu coração. Se você está fazendo por mesquinhez, ele sabe. Se você está fazendo com um coração generoso, se está envolvendo sacrifício, se você está seguindo os preceitos, se você está mostrando a sua confiança em Deus, então você será recompensado.
Por isso que nós falamos no começo, existe a forma certa. Se você fizer da forma certa, a generosidade vai abrir portas para você de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Quando a gente fala de dar generosamente, na Bíblia, esse conceito de dar generosamente, na maioria das vezes, traz uma ideia de espalhar. Então a gente vê lá em Provérbios, por exemplo, o dito do rei Salomão, que foi o homem mais rico que já existiu. Estima-se que a fortuna de Salomão aí foi em valores atuais, seja mais de 2 trilhões de dólares. Então, você vê lá em Provérbios o dito do rei Salomão 11:24 falando que a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Só que ao que retém o que é justo, se dará em pura perda. Ou seja, cairá em pobreza, se perderá. Então toda vez que, na maioria das vezes, que você vê se dar generosamente na Bíblia, ele está com o sentido de espalhar, tá? E espalhar é você ser generoso, espalhar aquilo que você tem sem a preocupação com o lugar que as bênçãos recaem. Então é claro que você precisa, quando você vai ofertar, quando você vai contribuir, quando você vai fazer as suas ações, quando você vai exercitar a sua generosidade, é claro que você precisa ser prudente, ver aonde que você está investindo. Só que existem pessoas que ficam paranoias com isso. Sendo que o conceito de generosidade é literalmente espalhar, é dar generosidade sem se preocupar com o lugar que as bênçãos recaem. Tá? E quando a gente fala em dar, existe um misticismo. Não, vamos dar generosamente e tal. Só que existe aquilo também que você não deve dar. Existe aquilo que você deve dar e aquilo que você não deve dar. E Provérbios fala isso aqui pra gente, né? O que dá liberalmente acrescenta ainda mais. Só que o retém mais do que é justo. Então, quando ele fala aqui ao que retém mais do que é justo, então significa que alguma coisa é justa, tá? Então, nem tudo você deve dar. Você não vai deixar, por exemplo, o seu filho passar fome para você sair socorrendo outra pessoa. Você não vai deixar a sua casa destruída se você não. Pra você, tipo, se você pegar todo esse dinheiro e sair ajudando outra pessoa. Então, tem que haver um equilíbrio. Mas também o equilíbrio ele é importante porque tem pessoa que fala assim: nossa, eu tenho que reformar minha casa, eu tenho que fazer isso, aquilo, eu tenho que comprar aquilo tudo. Daqui 3 anos eu começo a doar. Daqui 3 anos eu começo a ser generoso. Você nunca vai fazer isso. Você nunca vai fazer isso. Então por isso que tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Tem que ser constante. Tem que ser constante. Por mais que você esteja ali precisando fazer várias coisas, tenha um equilíbrio de você fazer também, fazer aquilo que é justo, fazer aquilo que é devido na sua vida, para consertar, para você viver bem, para você honrar a tua família, mas também na contrapartida tem um equilíbrio de fazer também, de exercitar a generosidade. Não deixe para você ficar postergando, não deixe para depois, né? Então você não consegue atingir a prosperidade financeira se você não for generoso. Você pode até ter dinheiro na conta, isso que é o pulo do gato. Você pode até ter dinheiro na conta, mas a prosperidade financeira ela só vem para aquele que é generoso. Já viu aquelas pessoas que têm muito dinheiro, mas o ralo parece que tá um rombo aberto e tudo que entra sai. Então, precisamos entender muito bem porque esse conceito da generosidade, ele é um conceito muito difundido, muito difundido na Bíblia, e é a chave para muitas coisas no mundo espiritual. Então, você pode se achar muito bom, você pode se achar inteligente, talentoso,
Você pode se achar um bom, digno do teu salário, você tem que se achar mesmo, mas você precisa entender que a capacidade de produzir riqueza vem do Senhor. Tá lá em Deuteronômio 8:18. O Senhor é que dá a capacidade de produzir riqueza. Então você pode ser talentoso, você pode ser e amém por você ser isso, tá? Muito interessante, muito bom que você seja isso. Só que o sucesso que você vai ter, ele é uma permissão da mão graciosa do Senhor na sua vida. Então, que você possa entender hoje, quarta-feira, dia 3 de novembro, o poder que a generosidade tem sobre a sua vida financeira. Se você sair dessa live aqui entendendo o poder que a generosidade tem na sua vida, você vai, isso não é um pode, isso é vai transformar a sua vida financeira. É garantido. O que manda é o seu coração, é claro. Então, cuidado com a motivação do seu coração, de quando você estiver exercitando a generosidade. Não deixe para depois, faça hoje e vamos lá para a nossa frase do dia. A medida que usares para medir, vos medirão também. Então, atente-se a isso. Não deixe de compartilhar esse vídeo. É muito importante que você compartilhe, que você curte esse vídeo. Para que isso daí, você curtindo, se você for assistir depois no YouTube, você curtindo esse vídeo, se o YouTube entrega para mais pessoas, você também pode pegar clicar aí na setinha, você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, porque existem pessoas que estão precisando ouvir isso, que estão precisando de uma virada na vida financeira, e ela faz tudo correto, só que só falta isso. Então, você pode estar levando luz para uma pessoa através do conhecimento, e o mérito é todo seu. Então não deixe de compartilhar aí com no mínimo 3 pessoas nos seus grupos de WhatsApp, na sua família, e tamo junto. Voltamos amanhã, estaremos amanhã para o nosso Aurea Morning, episódio de número 24. Foi um prazer estar aqui com vocês, fica na paz de Deus, um grande abraço e até amanhã.